Vamos iniciar a correção das nossas atividades complementares da segunda semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. E as atividades que nós temos hoje é de semelhança, figuras semelhantes e polígonos semelhantes. Na atividade 1, determine a medida x do polígono abaixo, sabendo que os polígonos da imagem são semelhantes. Então, aqui eu tenho uma base que mede x no polígono, no trapézio maior, 1,5 no menor, 4 no maior, 2 no menor, 5 no maior, 2,5 no menor. Então, nós sabemos que esses polígonos são semelhantes. Por quê? Porque os ângulos internos são iguais. Então, aqui nós podemos comparar lados. Eu vou pegar base, está para base. Se eu pegar 4, assim como 4 está para 2. Então, eu posso dizer que x está para 1,5, assim como 4 está para 2, assim como 5 está para 2,5. Então, eu posso comparar a razão x está para 1,5 com qualquer uma das outras duas razões para encontrar o valor de x. Então, eu vou compará-la com a primeira. X está para 1,5, assim como 4 está para 2. E multiplicar cruzado. 2 vezes x é igual a 4 vezes 1,5. 2 vezes x, 2x. 4 vezes 1,5, 6. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Metade de 6, 3. Então, a resposta correta, alternativa A. Na atividade 2, na figura abaixo, os lados AB e CD são paralelos. O lado AB mede 136 centímetros. O lado CE mede 75 centímetros. E o lado CD mede 50. Quer que você determine a medida do segmento AE. Então, primeiro vamos transformar nessa figura, desmembrar, transformá-la em 2 triângulos. Então, voltando ao enunciado, falou o seguinte, que o lado AB, ele mede 136 centímetros. O lado CE mede 75. O lado CD mede 50. E quer a medida do lado AE, que eu vou chamar de X. Então, se os triângulos e as figuras são proporcionais, nós vamos ter que... Então, eu vou comparar lateral com lateral. Então, 136 está para 50. Se eu comecei do maior, aqui também eu começo do maior. Assim como x está para 75. Então, 50 vezes x é igual a 136 vezes 75. Multiplicando 50 vezes x, 50x. 136 vezes 75, 10.200. 50 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 10.200 dividido por 50 é igual a 204 centímetros, que é o comprimento do segmento AE. Na atividade 3, qual o valor de x nos triângulos a seguir? Aqui nós temos os ângulos internos são iguais, 2 ângulos de 56, 2 ângulos de 90, então eles são proporcionais. Se 2 ângulos têm a mesma medida, o terceiro também terá, uma vez que a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Então, aqui nós podemos comparar, né? Eu tenho aqui uma das medidas do triângulo, né? Como nós fizemos na correção, para determinar o valor de x, eu precisaria ter aqui a medida do lado BC, e eu não tenho. E essa medida eu encontro através do Teorema de Pitágoras. Como nós não estudamos ainda o Teorema de Pitágoras, eu vou estar colocando o valor desse terceiro lado para vocês.
Então, aqui o terceiro lado desconhecido equivale a 24 centímetros. Então, nós vamos comparar o menor com o maior. Então, 18 está para 36, assim como 24 está para x. Multiplicando o cruzado, 18 vezes x é igual a 36 vezes 24. 18 vezes x, 18x. 36 vezes 24 é igual a 864. 18 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 864 dividido por 18 é igual a 48 centímetros, que é a resposta que aparece na alternativa A. Atividade 4, na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que compartilham partes de dois lados. Sabendo que os segmentos AB e DE são paralelos, qual é a medida x? Primeiro, vamos imaginar esses dois triângulos separados. Nós temos aí o triângulo maior, onde eu tenho um lado que mede x, que é o lado AB, e o lado AE, que mede 400. O triângulo menor, onde DE mede 100 e EC mede 160. Então, se eles são figuras semelhantes, eu posso dizer que x, comparando a lateral esquerda, x está para 100, assim como 400 está para 160. Posso cortar zero com zero. Se quiser simplificar a fração também para diminuir valores, pode, não tem problema. Então, vamos continuar. Multiplicando o cruzado, 16 vezes x é igual a 100 vezes 40. 16 vezes x, 16x. 100 vezes 40, 4.000. Multiplicar por 100 é só acrescentar 2 zeros. 16 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 4.000 dividido por 16 é igual a 250, que é a resposta que aparece na alternativa E. Atividade 5. Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e, em seguida, mediu sua própria sombra. A sombra do prédio media 7 metros e a de Luiz 1,60 m. E a de Luiz, que tem 1,60 m de altura, media 0,2 metros, ou 20 centímetros. Qual é a altura desse prédio? Então, vamos ilustrar essa situação para facilitar a compreensão. Então, Luiz quer descobrir a altura do prédio. Ele mediu a sombra do edifício e mediu a sua. A sombra do edifício tem 7 metros. Luiz tem 1,60 m e a sombra dele 0,2 metros. Então, fazendo o produto cruzado, eu vou começar pela sombra. A sombra de Luiz, do prédio, está para a sombra de Luiz, assim como a altura do prédio está para a altura do Luiz. Eu comecei com x primeiro, não tem problema. Eu tenho que comparar altura com altura, sombra com sombra. Multiplicando o cruzado, 0,2 vezes x é igual a 7 vezes 1,6. 0,2x é igual a 7 vezes 1,6, 11,2. 2 décimos está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 11,2 dividido por 0,2 é igual a 56 metros. Essa é a altura do prédio e a resposta que está aí na alternativa B. Atividade 6. Observe os trapézios a seguir e determine o valor de x. Bom, esses trapézios, eles são semelhantes? Eles estão em ordens diferentes, mas você pode perceber que os ângulos internos são iguais. Eu tenho dois ângulos de 115 graus e eu tenho dois ângulos internos de 65.
eles simplesmente estão em posições diferentes. Então, para facilitar e eu não ter que virar a figura, eu vou comparar base menor com base menor. Então, x eu vou comparar com 2. Então, eu vou dizer que x está para 2. Assim como 15,75, que é a base maior, está para 4,5. Então, comparei, ó, base menor com base menor, base maior com base maior. Então, aqui nós vamos ter 4,5 vezes x é igual a 2 vezes 15,75. 4,5 vezes x, 4,5x. 15,75 vezes 2, 31,5. 45 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 31,5 dividido por 45 é igual a 7 décimos, que é a medida da base menor do trapézio. Na atividade 7, um prédio tem sombra pela luz solar projetada no solo e essa sombra equivale a 70 metros. Simultaneamente, um poste que tem 8 metros de altura, localizado nas proximidades desse prédio, tem sombra do mesmo tipo, então na mesma posição em que a sombra do prédio é 70, a sombra do poste é 14. Qual é a altura do prédio? Então nós vamos pegar a altura do prédio está para a altura do poste, assim como a sombra do prédio está para a sombra do poste, e multiplicar cruzado. 14 vezes x é igual a 8 vezes 70. 14 vezes x, 14x. 8 vezes 70, 560. 14 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 560 dividido por 14 é igual a 40. Então, a altura do prédio é igual a 40 metros. Alternativa D. Atividade 8, Renata precisava medir a altura de uma árvore. Para isso, colocou um pedaço de cano enterrado no chão, formando um ângulo de 90 graus com o solo. Depois mediu o comprimento das sombras da árvore, que deu 3,4 metros ou 3 metros e 40 centímetros, e a sombra do cano, que deu 60 centímetros. Observando as medidas indicadas na figura abaixo, qual é a medida aproximada da árvore? Então, eu vou pegar a altura da árvore, eu vou chamar de x. Então, a altura da árvore está para a altura do cano, assim como a sombra da árvore está para a sombra do cano. Multiplicando o cruzado. 0,6 vezes x é igual a 1,4 vezes 3,4. 0,6 vezes x, 0,6x. 1,4 vezes 3,4, 4,76. 6 décimos está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 4,76 divididos por 6 décimos é igual a 7,933. Aqui nós vamos ter uma dízima periódica. Então, resposta correta, a que mais se aproxima, é a que está aí na alternativa D, 7,9. Atividade 9, determine o valor do segmento HF, as letrinhas repetiram aqui, no triângulo abaixo. Nós podemos perceber que as medidas elas não estão posicionadas corretamente. Então, nós vamos colocar esses dois triângulos na mesma posição para facilitar a compreensão. Então, aqui o primeiro triângulo, a base mede 1 e o lado maior mede x. Então,
o lado que está entre esse ângulo F, que tem duas marquinhas, e o H, que não tem nenhum, então vai ser o mesmo lado, né, que eu coloquei aqui na esquerda, que equivale a 6 centímetros. E esse lado que mede 3 centímetros? Você pode observar que aqui nós temos dois ângulos que são ângulos retos. Então, eu tenho um lado menor e eu tenho um lado maior. Esses 3 centímetros, ele é medida do lado maior. Então, aqui eu vou determinar a terceira medida para você também, uma vez que nós não aprendemos ainda, né, a fazer o cálculo dessa terceira medida do ângulo desconhecido de um triângulo retângulo. Vamos aproximar aqui o valor 5. Agora, nós podemos comparar. X está para 6, né, assim como 1 está para 5. Multiplicando o cruzado, x vezes 5 é igual a 6 vezes 1. X vezes 5, 5x. 6 vezes 1, 6. O 5 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. E 6 dividido por 5, 1,2. Na atividade 10, as figuras abaixo, que é o triângulo ABC e o triângulo EDF, são semelhantes. Determine o perímetro do triângulo DEF. Então, para determinar esse perímetro, eu tenho que ter o valor das duas medidas desconhecidas. Primeiro, eles estão em posições diferentes, então eu vou ter que ver quem eu comparo com quem. Então, o lado maior, eu vou comparar com o lado maior. Então, 18 está para 12. Assim como o lado menor, que mede 11, eu vou comparar com o lado menor, que mede x. Então, 18 está para 12, assim como 11 está para x e 14 está para y. Então, comparando as duas primeiras razões, 18 está para 12, assim como 11 está para x. Vamos multiplicar cruzado. 18 vezes x é igual a 12 vezes 11. 18 vezes x, 18x. 11 vezes 12 é igual a 132. 18 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 132 dividido por 18 vai dar aproximadamente 7,3. E para encontrar o valor de y, 18 está para 12, assim como 14 está para y. Multiplicando o cruzado, 18 vezes y é igual a 12 vezes 14. 18 vezes y, 18y. 12 vezes 14 é igual a 168. 18 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 168 dividido por 18 vai dar aproximadamente 9,3. Como o perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono, nós vamos fazer 18 mais 12 mais x mais y. Então, 12 mais x, que é igual a 7,3, mais y, que é igual a 9,3. Somando as partes decimais, 3 mais 3, 6. E agora somando as partes inteiras, 12 mais 7, 19. 19 mais 9, 28. 28,6 é o valor do perímetro. E assim nós encerramos a correção das atividades complementares da segunda semana do nosso plano de estudos tutorados.